Finalmente esse vídeo vai estar saindo por aqui. Vou conversar um pouquinho sobre criação de realidade. Por que você tem esse poder, enquanto eu faço a Brawl Lamination em mim. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente precisa entender que a gente é muito mais do que aquilo que a gente acredita que a gente é. Por exemplo, muita gente não consegue desenvolver o poder de criar de uma forma precisa por conta da crença de que é só um pedaço de carne, de que não tem nada além dessa vida. E isso é, de fato, uma mentira, não é uma verdade. Então, o que a gente precisa compreender? Que nós somos parte de um todo, nós somos algo muito maior, nós somos muito além do que uma parte material, nós somos energia. Então, quando a gente consegue compreender essa verdade, a gente consegue despertar algo dentro da gente, uma centelha dentro da gente, que todas as vezes que a gente se encontrar em eventos um pouco difíceis de serem compreendidos, a gente vai tentar buscar a profundidade por trás daquele evento, daquele acontecimento. A primeira coisa seria essa, você buscar a compreensão da tua realidade, de quem você é. O que eu indico você fazer? Eu indico você ler livros, ouvir podcasts, pesquisar, despertar de consciência dentro do YouTube, que vai aparecer muita coisa que vai te elevar a um novo tipo de perspectiva na vida. E essa perspectiva, consequentemente, vai trazer inúmeras circunstâncias que vão validar essa forma de pensar. Vai escurecer já e eu acredito que a minha ring light natural vai pra beleléu. Quando a gente alcança esse novo tipo de perspectiva, se a gente não tiver isso muito bem fundado dentro da gente, a gente pende, a gente não consegue acreditar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ampliar esse nível de consciência. Sem você acreditar que você consegue criar qualquer tipo de realidade, você não cria. Ponto. Tudo se inicia na mente. A primeira coisa que a gente precisa fazer no processo de criação é o seguinte: requisitar. Você já ouviu aquela frase? Para quem não tem um destino, qualquer caminho serve. Ou seja, para quem não tem uma rota precisa, ideal, muito clara e muito objetiva, qualquer caminho que você jogar lá no GPS, ele vai te levar para qualquer lugar, até mesmo para os que você não quer chegar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é requisitar. O requisito é o que vai trazer uma dose muito ampla de clareza para tua cabeça. Então, quando você requisita muito bem aquilo que você quer, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um tipo de cliente, seja uma forma de faturar, seja deixa eu colocar aqui. Seja o carro que você quer, seja a casa que você quer, enfim, todas as vezes que você requisita, o teu cérebro, ele programa um hardware que no caso é uma forma, um padrão, uma coisa que vai te levar para lá. Você tem os mesmos resultados, você vive a mesma realidade há anos, porque você não tem clareza e objetividade. E isso acontece porque você não requisita aquilo que você de fato quer. Então, quando você requisita, quando você decide, é aí que as coisas começam a se desdobrar. Eu chego numa padaria e peço para atendente uma baguete. Ela vai pegar o que tem na cabeça dela, o que tiver mais fácil, e vai me entregar. Ela vai te perguntar: certo, qual o sabor da baguete que você quer? Se você continuar afirmando para ela: tanto faz, não me importo muito com o sabor, pode colocar qualquer coisa, ela vai te dar qualquer coisa, não aquilo que você quer. O universo, Deus, funciona da mesma forma. O nosso cérebro funciona da mesma forma. A gente precisa dar um motivo, a gente precisa mostrar o caminho que a gente quer que ele siga. A gente precisa colocar no GPS a rota que a gente quer traçar, que a gente quer andar. Se você quer um relacionamento sério, você tá solteiro ou solteira há muito tempo, e você fica só pensando: eu vou sair, vou encontrar a mulher dos meus sonhos. Tudo bem, mas qual que é a mulher dos seus sonhos? Qual que é a pessoa que você quer se relacionar? Quem é o homem que você quer se relacionar? Quais as características físicas que ele tem? Quais os valores? Quais as virtudes? Como que ele é? Como que ele te trata? Você precisa requisitar isso porque
senão todas as vezes que aparecer pessoas diferentes, você vai pagar pra ver. Então, ao invés de você pagar pra ver, você já pode requisitar. O universo ele vai continuar mandando coisas e coisas, como qualquer coisa, assim como o carro que você entra para andar, o carro da vida, o GPS da vida, ele não é um carro que tá com o GPS ligado e ele vai ficar parado. Não é. Você tá sempre em movimento, você tá sempre andando, você tá sempre se movimentando. Então, se você não traçar uma rota correta no GPS, ele vai continuar andando, mas sem um destino. Então, o universo ele vai continuar enviando pessoas, vai continuar enviando homens, vai continuar enviando mulheres que, de certa forma, vão estar ali validando aquilo que tem dentro de você, que são padrões. Isso é um assunto muito mais denso, isso tem a ver com autoimagem, isso tem a ver com crenças, mas de forma mais clara e objetiva para pessoas leigas entenderem, o universo ele vai continuar mandando o qualquer coisa para você. Então você precisa aprender a requisitar isso. Então a gente primeiro precisa mudar a nossa perspectiva sobre aquele determinado assunto, a gente precisa mudar, requisitar com muita atenção os nossos objetivos, porque se a gente sustentar a longo prazo, se isso virar um padrão mental, as coisas se desdobram inevitavelmente. Quando a pessoa vier até você, digamos que no âmbito do relacionamento, e ela não cumpre com aqueles requisitos, por exemplo, é importante para você que seja tradicional, que ele te assuma para a sua família. E aí o rapaz, ele te enrola de alguma forma. Você já sabe que ele não está apto dentro daqueles requisitos. Então é aquela coisa, quando você tem uma lista muito bem feita, um requisito muito bem organizado, você vai fazer cara crachá. Todo mundo que aparecer nessa vida, cara crachá. Então, o que a gente gosta de dizer? Que quando você define o cenário, define o objetivo, define o destino, todas as coisas que vierem para tua vida, como circunstâncias boas ou ruins, você vai conseguir se fazer a seguinte pergunta: isso aqui me aproxima ou me distancia do meu cenário? Essa decisão me aproxima ou me distancia do meu cenário? Esse homem aqui que chegou na minha vida, ele é a pessoa que eu vejo no meu cenário ou ele é uma pessoa que não se encaixa lá? E pasme, você sabe, você sempre sente tudo. Se você aprender a se ouvir, as coisas vão fluir com muito mais naturalidade na sua vida. Então, todas as vezes que você quebra a cara, você olha pra trás e fala assim, cara, no fundo eu sabia. Então, a tua mente, ela te avisa. A vida se comunica e te avisa. Ela sempre conversa com você de alguma forma, com sinais, com sensações. O teu espírito, ele é muito sensível. Então, você precisa aprender a sentir, ouvir e se ouvir, né? Claro. Então, você faz o cara crachá, você se faz a seguinte pergunta: essa pessoa está dentro do meu cenário ou não? Essa decisão que eu vou tomar, ela me aproxima ou me distancia do meu cenário? Vamos supor que você decidiu, requisitou uma casa. A sua casa é um sobrado, com um gramado na frente, área gourmet, enfim. Esses são os seus requisitos. Então, vão aparecer várias oportunidades que vão testar essa tua decisão. Então, por exemplo, o que você decidiu é isso. Então, vão aparecer casas que têm sobrado, um gramado lindo, uma vista pro pôr do sol legal, só que não vai ter a área gourmet. E aí você vai e se faz a seguinte pergunta: isso me aproxima ou me distancia do meu cenário? O que eu quero deixar claro aqui, antes de continuar, é que não existe certo ou errado. Não existe se isso daqui não se encaixa 100% de forma muito perfeita no que eu quero, também eu não quero. Não é assim que funciona. Às vezes você vai se sentir bem. Às vezes você vai estar tão sensível que você vai se ouvir. Você vai ouvir o que você tem a dizer pra você e vai falar, cara, isso aqui vai me fazer bem e eu quero continuar. Agora, você tem que se dar essa oportunidade de se ouvir. Você precisa parar para prestar atenção aos detalhes, aos sinais e à forma como a vida se comunica com você. Eu acho que o passo tá quase... Eu tô contando aqui pelos minutos do vídeo os passos da Brown Nation, vai dar certo. Enfim, já tirei aqui um passinho ao lado. Contar só mais uns 2 minutinhos.
do outro lado e vou tirar também. Próxima etapa que a gente precisa saber dentro do processo de criação é a etapa da clareza. Quando você não tem requisitos muito bem pautados, muito bem desenhados, você não consegue ter clareza. E sem clareza, você consegue tomar decisões, mas as decisões elas não vão ser tão precisas. Então você precisa ter 100% de clareza daquilo que você quer para que você tenha certeza do teu destino, do teu objetivo, de que você está disposto a produzir causas suficientes e de se lapidar, de se moldar para chegar num determinado cenário. Então, quando você requisita bem, você consegue ter um nível de clareza que você não teria se você não tivesse os requisitos bem pautados. Então, olha, quando eu tiro o primeiro passo da Brow Lamination, eu sempre tiro já deixando ela mais ou menos no estilinho que eu quero. Então, tiro já pro ladinho para não gerar atrito. Esse aqui é o que vai fixar ela no lugar. Olha o tanto que tá laranjadinha. O produtinho, ele despigmenta um pouquinho a melanina no primeiro momento, né? E aí, daqui a pouco, quando a gente finaliza e traz a queratina, que é um olhinho pra reestruturar, restabelecer, ela já volta à tonalidade normal. E quando você tem os requisitos muito bem pautados, você alcança um nível de clareza absurdo. E esse nível de clareza, ele se reflete em decisões precisas. Então, não é que você não esteja criando o teu cenário atual. Você cria tudo o que você vive à sua volta. Então, tô vivendo uma coisa muito legal. Parabéns, você que criou isso. Tô vivendo uma coisa muito ruim. Cara, infelizmente, você que criou isso. A partir da forma como você pensa, a partir das suas crenças e a partir da forma como você se vê. Então, eu teria várias formas de falar isso, mas seria dias de gravação de conteúdo. Mas o básico que você precisa saber é que você precisa requisitar muito bem aquilo que você quer. Você precisa dar clareza para sua mente, para você tomar decisões precisas em cima do que você pretende. Então, independentemente de você ter clareza ou não, de você ter requisitos ou não, você vai tomar decisões sempre. Todos os dias da sua vida você toma decisões. Você toma decisão de que hora levantar, você toma decisão de como trabalhar, você toma decisão de continuar trabalhando no que você trabalha, de continuar faturando o que você fatura. Enfim, deixar de escolher até mesmo é uma escolha. Então, eu não aguento mais a CLT. Só que todos os dias você levanta e vai pra CLT. Eu não aguento faturar só um valor mínimo. Tudo bem, mas você todos os dias decide fazer isso. Eu não aguento mais atender só pessoas que desvalorizam meu trabalho. Cara, o teu posicionamento, ele é um posicionamento que só vai atrair pessoas dessa forma. Com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude. Então, você está criando também. Uma virtude muito grande, muito boa, assim, surreal que a gente desenvolve nesse processo é a virtude da autorresponsabilidade. Então, todas as vezes que eu vejo que alguma coisa tá dando errado na minha vida, e quando eu tenho isso muito bem pautado, muito bem fundado em mim, responsabilidade é minha. Então, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu não tem nada a ver com meu marido, com a minha mãe, com os meus pais, com os meus irmãos, com o meu chefe, com os meus clientes, tem a ver comigo. O que eu posso fazer? A realidade é minha, entende? Então, às vezes você fala, então para mim criar, eu preciso fazer isso. Entenda? Você já está criando, você só vai alterar alguns detalhes, que é você começar a requisitar para você ter clareza. E a partir da clareza, você vai conseguir tomar decisões muito precisas e objetivas mediante aquilo que você quer, mediante ao cenário que você pretende viver. Deixa eu finalizar aqui para eu continuar falando, porque senão eu vou me desconcentrar. Eu acho que é isso que eu sempre quis a minha sobrancelha. Eu tenho 100% de clareza em cima dos requisitos que eu tenho mediante a determinada área da minha vida. Seja conseguir um carro, seja conseguir uma casa, um relacionamento, assim como eu já falei.
tenho 100% de clareza em cima disso, estou disposta a tomar decisão. O que eu quero te alertar nesse momento? Você não está zerada. Quando você decide criar a tua realidade de forma coerente, quando você decide criar a tua realidade de forma intencional, você tem que se lembrar de que você não é uma pessoa que está zerada. Você vem de pensamentos diferentes. Digamos que, por exemplo, eu acredito 100% que homens não prestam. Não tem como eu, do dia pra noite, acreditar que todos os homens do mundo são bons. Então, é um hábito que a gente desenvolve, um pensamento, uma forma de ver o mundo, uma forma de perceber as coisas que vai fazendo com que essa alteração seja feita. Então, não é do dia pra noite que você vai conseguir desenvolver um potencial de criação assim surreal, que você vai estar totalmente zerada para pensar de uma forma diferente. Você começa a pensar de uma forma diferente, você assume como premissa e aquilo dali começa a guiar a tua vida e toma forma aos poucos. Então, por que eu tô falando isso? Porque todas as vezes que a gente tomar alguma decisão em relação a algo muito importante e principalmente em relação a algo que a gente não acreditava antes ou pensava de uma forma diferente antes, vão acontecer circunstâncias que vão desdobrar crenças interiores suas de forma física. Então, por exemplo, você começou a acreditar que você é uma pessoa abundante, que você é uma pessoa que tem uma realidade diferente, que você é uma pessoa leve, que você não é uma pessoa escassa, que você tem medo do dinheiro. Só que há pouco tempo atrás, você acreditava que dinheiro não dava em árvore, porque você ouviu isso a vida toda. Você acreditava que tinha que se esforçar muito para o dinheiro vir, porque você ouviu isso a vida toda. Então, quando você decidir pensar de uma forma diferente, ver a vida de uma forma diferente, vão acontecer coisas que vão te desestruturar como se fosse não, sendo um pedido de fato de confirmação. Então, por exemplo, eu vou resumir de uma forma bem clara e bem precisa. Quando você pega o teu celular para fazer a transferência de um Pix para alguma pessoa que você precisa fazer, você abre o banco, você coloca o valor que você quer ali, você pode colocar o valor que você quiser, de acordo com o que tem na sua conta. Você coloca o valor que tem ali, e aí o que o banco faz? Ele te manda para outra tela, te mostrando para onde você está indo. No caso, para onde aquela transação, para qual conta ela está sendo feita, o nome do destinatário, o banco em que vai ser feita a transferência, ou seja, ele te mostra, olha, você tá indo para cá. Logo em seguida, ele te manda para outro painel, que é para confirmar. Quando você confirma, olha só, um painel, 2 painéis, o terceiro painel, você aperta em confirmar. Depois que você aperta em confirmar, ele ainda vai te pedir uma senha para você colocar, para ter certeza de que é você que tá ali colocando, fazendo essa transação, fazendo a transferência. Então, a nossa mente, ela funciona da mesma forma. Ela tem um padrão, ela tem uma forma de pensar que era muito confortável para ela, que era muito normal, comum, era natural. E aí, do nada, eu tomei uma decisão que desestabilizou tudo. Ela vai falar, cara, o que tá acontecendo aqui dentro? Eu não tô tendo controle mais sobre isso. Até porque quando a gente passa por muito tempo vivendo no automático, não é nós quem dominamos nossa mente, é nossa mente quem nos domina. Então, vai haver um momento em que ela vai entrar em pânico, entrar em choque. E aí ela vai te pedir confirmação várias vezes. E isso vai se desdobrar na experiência física de forma em que as circunstâncias sejam um pouco desfavoráveis de lidar em relação a essas crenças. Então, se você teve crenças muito negativas em relação àquela decisão que você tomou, vão desdobrar coisas para ter certeza de que é aquilo que você quer. Então, um exemplo do que pode acontecer de forma prática. Você sempre acreditou que é muito difícil ter um carro, que para manter gasolina é muito caro, que para manter IPVA é muito caro, de que, enfim, você tem essa crença na sua cabeça. E aí você finalmente decide comprar um carro. Quando você compra o carro, alguma coisa acontece. Você opta por comprar um seminovo.
dá um problema no motor, alguma coisa. Ou até mesmo antes de comprar o carro, que no caso é ali a pré-decisão ou em cima da decisão que você já tomou, o que pode acontecer? Pode acontecer de o banco não aprovar. Cara, mas é um valor muito baixo, é um carro bem acessível, tal. Mas o banco não aprovou. E aí são circunstâncias que vão acontecer que, claro, inicialmente a gente pensa, não deu certo, não posso continuar, tenho que desistir. Só que aquilo dali, quando a gente tem compreensão da nossa realidade, compreensão de que aquilo dali era uma crença pra gente, que era muito difícil da gente conceber, a gente começa a observar aquela crença, aquela circunstância, na verdade, com um olhar de isso daqui é um pedido de confirmação. É justamente porque foi difícil para mim um dia conceber essa realidade. Então, eu vou dar clareza para minha mente, vou decidir mesmo assim. Então, o que vai acontecer? Você vai falar, não importa, eu vou comprar, ponto final. Como que funciona? Tem como passar lá no crédito? Vou pedir o cartão de alguma outra pessoa. Enfim, alguma coisa você precisa se movimentar para mostrar para sua mente que é você quem tá no comando agora. Então, as coisas vão se desdobrar dessa forma. Quando são crenças muito ruins. Quando as tuas crenças não eram tão ruins, eram mais ou menos, o teu padrão mental ele não era tão distante desse padrão mental que você está estabelecendo a partir de agora. Ele não era um padrão mental tão denso. Era um padrão mental não tão distante, mas também não tão próximo. Mas ele era mais fácil de dar aquele contraste, dar aquele comando. Você não tinha uma crença tão intrínseca dentro de você para que aquilo dali fosse um problema e trouxesse um pedido de confirmação muito pesado, aquelas várias etapas do banco, né? O que vai acontecer? Vai acontecer de dar certo, só que antes de dar certo, vai acontecer algo para pedir confirmação se é aquilo que você quer também, só que de uma forma não tão ruim. Então, ao invés de acontecer uma coisa muito ruim, ao invés de acontecer alguma coisa muito desestabilizadora, que aparentemente, quando a gente tá um pouco cego ali, a gente acha que é para desistir, vai acontecer algo que vai ser quase aquilo. A gente chama isso de dádiva intermediária. Então, por exemplo, você quer comprar um carro. É o carro dos teus sonhos. Ele custa, sei lá, mais do que você já imaginou que você poderia fazer um dia na sua vida. E aí, você vai para comprar ele, o banco não aprova, mas tem um carro quase igual. Um modelo um pouquinho inferior apenas, com uns detalhes diferentes, que está disponível e passa e ainda está com desconto. A oportunidade perfeita é um quase, ou seja, é uma dádiva. Só que não é exatamente aquilo que você quer. Então vai acontecer também. E a gente precisa ter muita atenção para quando isso acontecer, pra gente entender. E como eu já falei no comecinho do vídeo, não existe algo certo ou algo errado. Existe aquilo que você se sente bem em fazer. Só que quando a gente tem compreensão de como as coisas funcionam, de como que a vida se comunica com a gente consegue perceber se aquilo dali de fato é uma dádiva, se não é. E é isso que você precisa começar a entender a partir de agora. Outro detalhe também, uma verdade que eu quero trazer, é que o mundo exterior é um reflexo total do nosso mundo interior. Então, se, como eu falei, você cria a tua realidade a partir dos teus pensamentos limitados pelas suas crenças e autoimagem. Isso é uma frase de dentro do curso que a gente fez de mentalidade, que é um programa da Mandy, do Cadu, quem conhece sabe que é maravilhoso. E eu postei o pôr do sol no story e ainda tá aqui o pôr do sol perfeito, já é 6 horas e perfeito ainda. O mundo exterior é um reflexo total e completo do mundo interior. Então, muitas vezes, assim como eu falei, a gente adquire uma virtude muito surreal, que é a virtude da autorresponsabilidade. E quando a gente tem autorresponsabilidade, ao invés de a gente culpar o outro, ao invés de a gente apontar, ao invés de a gente, enfim, surtar de alguma forma, a gente sempre traz a responsabilidade pra gente. Ou seja, se eu tô tendo estes resultados, o que é que tem em mim que faz com que eu continue tendo eles?
se eu estou atraindo esse tipo de pessoa para me relacionar, se eu estou atraindo esse tipo de cliente que me desvaloriza, que pede desconto, o que é que tem em mim que eu preciso ajustar que faz com que isso continue se validando e ganhando forma na experiência física. Então, não é só... A primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender. Você primeiro compreende. Eu faço isso, eu continuo atraindo isso porque, sei lá, eu não acredito que eu mereça clientes que paguem bem pelo meu serviço. Eu acredito porque eu não fui muito amada, não me senti amada na minha infância e hoje em dia eu fico dando amor para as pessoas em forma de serviço, em forma de atendimento para poder ser vista. Então eu passo muito tempo ali atendendo para compensar o amor que eu não tive. Enfim, você compreende inicialmente e depois você age. Se você só compreender e não fizer nada, não vai adiantar nada você ter compreendido, não vai adiantar nada, você vai só ter o conhecimento sem uma ação. Então, eu atraio esse tipo de homem porque eu me disponibilizo demais antes do tempo, eu coloco expectativa demais, então eu vou começar a agir de outra forma, eu vou começar a colocar limites, eu vou começar a pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente. Da mesma forma, na hora que a gente vai fazer um atendimento, na hora que a gente vai mudar o nosso posicionamento. Por que eu tô atraindo clientes que não me valorizam? Porque meu posicionamento, ele é um posicionamento nada legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar recursos, eu vou buscar métodos, eu vou buscar pessoas que vão me ensinar a me posicionar de uma forma adequada para que eu consiga vender mais caro, ser valorizada naquilo que eu faço. Então, o porquê que eu tô lidando com uma pessoa difícil na minha família? Por que você não coloca limite? Enfim, você primeiro compreende, depois você age. Então, não adianta você tentar criar a tua realidade só a partir do teu pensamento e a partir de um pensamento super positivo, vamos pra cima e tal. Isso é um otimismo muito burro. Então, assim como eu falei, a fé sem obras, ela é morta. Mas se a gente também for só pra cima, agir no impulso e não tiver compreensão daquilo que a gente tá fazendo, a gente também vai estar agindo de forma muito nula em cima daquilo que a gente quer. Ó, esse tônico aqui é surreal pra você que trabalha com micropigmentação, trabalha na área da estética, né? Ele é um tônico, tem muito ainda, eu já usei em vários atendimentos. A gente conseguiu comprar lá no stand, eu não lembro, da Dermo Makeup, em Florianópolis. Enfim, ele tem ação suavizante, purificação de pele, equilibra o pH, tonifica, nutre a pele, auxilia no controle da oleosidade. Então, o melhor de tudo, acho que vocês viram no começo do vídeo, é que ele é um spray que quando você aperta, ele vira uma espuminha. Então você dá um cliquezinho e ele faz essa espuma toda, sabe? Enfim, a sobrancelha deitou toda. Vou limpar. E o hidratante que eu gosto de utilizar, ó, a pomadinha que eu utilizaria se a pele tivesse muito sensibilizada, seria ou a Bepantol, porque é uma pomada que hidrata de uma forma surreal, absurda, assim, bizarra. Ou então a Cicaplast, que ela restabelece a camada térmica de uma forma de dentro pra fora, né? Então ela vai restabelecendo ali e impede a descamação. Só que o que eu vou utilizar não vai ser pomada, porque, ó, não tá nem um pouquinho irritada, se eu chegar bem de pertinho. Tô bagunçada, né? Eu vou arrumar. Eu vou utilizar só o hidratante que eu uso pra fazer maquiagem mesmo. Como ele é bem denso, ó, bem grosso, ele já deixa bem firminha a sobrancelha. E aí, quando a gente faz a brow lamination, o que a gente faz? A gente aproveita pra no dia a dia a gente ficar passando aquelas cerinhas, sabe? Cerinhas fixadoras. Ou então só pentear mesmo. Só que quando a gente passa a cerinha, ela tem uma durabilidade diferente, né? Fica muito mais bonitinha. Que era exatamente o que eu queria. Ó, de pertinho.
Outra coisa sobre a questão de tirar, né? Eu tô com o pinça aqui, ó. Só que eu não tenho muito o que tirar na minha sobrancelha. Eu não gosto dela alinhadíssima aqui embaixo, sabe? Eu gosto dela nessa pegada, bem wild mesmo. Não gosto dela bem alinhadinha. Então, o que que eu mexo? Eu tiro só o meinho aqui e tiro também uma pontinha, porque minha sobrancelha é bem comprida. Ela vem até aqui embaixo, ó. E aí, quando a sobrancelha é muito comprida, ela tá abaixo do ponto inicial aqui assim, o olhar da gente cai. Então, eu tiro a pontinha aqui de vez em quando, tiro alguns fiozinhos, mas só. Então, eu não gosto de fazer nada, eu gosto dessa naturalidade aqui absurda. E aí, quando eu quero passar um rímel, alguma coisa bem legal no olho, ela tá sempre naturalzinha. Então, é isso sobre a criação de realidade. Deixa aqui embaixo um emoji branquinho se você viu até o final esse vídeo, se você entendeu alguma coisa, se você quiser complementar alguma coisa, se você consegue ver quando essas coisas acontecem, essas dádivas intermediárias, ou até mesmo esses pedidos de confirmação, se já aconteceu com você alguma vez, me conta aqui embaixo pra gente poder conversar, porque eu amo conversar com quem entende um pouquinho, com quem tem esse nível de compreensão. Deixa aqui embaixo.